Então, podemos dizer que, por exemplo, energia é uma coisa que a gente não vê a olho nu, assim, né? Mas, por exemplo, quando você não está nem aí para evolução, quando você não está nem aí para uma expansão de consciência, então você gosta, você tem certos tipos de gostos, você gosta de ir em certos lugares, você gosta daquela coisa. Quando você começa a ter mais a se aprofundar mais no sentido da vida, automaticamente parece que você vai se afastando dessas coisas e você quer mais, eu não sei, você começa a se identificar com outras coisas. Isso poderíamos interpretar que a tua frequência energética é como uma corrente que te vai levando para esse caminho por frequência e vai repelindo as coisas banais que você gostava antes. A frequência ajuda, influi nisso ou não? Sim, mas é importante entender que uma sacada fora de série que o professor Valdo Vieira teve, inclusive nas suas experiências fora do corpo, foi o entendimento de que pensamento, sentimento e energia é uma coisa só. Então, Mentira. O pensamento, o sentimento e a energia. eles são indissociáveis. Então, por exemplo, você não consegue ter uma ideia Ah, isolada, sem uma emoção por trás. sim, é Você não verdade. consegue ter uma emoção também pura, sempre tem um contexto, um conteúdo, uma ideia naquela emoção. E isso manifesta energia. Olha, Então, uma energia, por que uma energia seria uma energia pura? É uma energia que não tem nem emoção nem ideia. Então, quando você chega, por exemplo, num ambiente, você fala, caramba, ou no exemplo que é mais comum, caramba, que lugar carregado, que energia pesada. O que é essa energia pesada? São as emoções e as ideias que estão impregnadas na energia ali. Quando você vai, às vezes, numa natureza, você fala, nossa, que energia agrada, que energia mais neutra. O que é essa energia neutra? verdade. Que não tem emoção, né? Agora, pode ser o contrário também. Você chega num local e fala, caramba, que felicidade que eu sinto aqui. Parece que só de entrar aqui me deu uma exaltação, me deu uma alegria, uma coisa. O que é isso? É a energia ali que está impregnada com um padrão emocional e com algumas ideias mais frutíferas. Então, quando a gente fala de energia, para nós não tem como você não falar também de emoção e de ideia. Por isso que, para a pessoa, por exemplo, na casa dela, é o padrão que ela tem ali. Qual que é o padrão? Aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente ali. Se é uma casa onde sempre tem discussão, briga, agressão, é a energia que as pessoas estão deixando naquele ambiente. E para elas, às vezes, elas nem se sentem mal, porque, sabe? Hum, É que nem a gente, às vezes, com o nosso cheiro, com as nossas coisas, a gente não sente sim, muito. Mas quando sim. chega uma pessoa de fora e fala, caramba, que energia ou boa, ou esquisita, ou pesada. Uhum. Então, quando a gente fala em mudar a vibração de energia, a mudança começou aonde? Nas ideias e nas emoções. Então, não é que a energia Olha, por si afastou, mas como você mudou os seus interesses, como a tua ideia foi evoluindo, como você foi tendo outros pontos de vista, sabe? gente, Você, faz todo sentido do mundo isso. as tuas ideias mudam o teu padrão emocional que por decorrência, ou quase por osmose, muda o teu padrão energético, entendeu? Gente, que incrível. Que Por isso que incrível. nas experiências fora do corpo e na vida após a morte, o pensamento, a gente fala que é o maior poder que a consciência tem. Porque o pensamento, ele pode te levar tanto para o buraco, ele pode te levar para as Sim. dimensões de evolução. Pensamento é poder. Fora do corpo, você pode criar ambientes, você pode criar situações, você pode jogar energias curativas ou energias tóxicas, tudo pelo pensamento. O pensamento tem uma emoção e manifesta uma energia. Porque, Então, por exemplo, desculpa te cortar, não, não, claro. a depressão nada mais é que pensamentos negativos. Sim, e aí emocionalmente ela se sente completamente sem forças, Exatamente. mas sempre tem uma causa, que tem uma ideia por trás ali. Sim. Ou um trauma, uma situação que ela fala, poxa, eu sou assim, sabe? Ela sempre tem uma ideia por trás de tudo, não só da depressão, mas tudo que a gente for analisar, até os nossos pontos positivos também. As nossas, que a gente tem de sadio, fala, caramba, eu tenho esse potencial, eu consigo fazer isso. Às vezes aquela ideia já é uma força motriz, já
o componente emocional já é satisfatório e vai te levar para frente. Então, por isso que a gente fala, o pensamento é extremamente importante para a evolução, e quanto mais a pessoa não estar vigilante nos seus pensamentos, nas suas Ok. emoções, como é que ela vai? Eu não quero me conectar com energia negativa, a pessoa pensa, né? Sim. Aí, uma pessoa no supermercado entrou na frente dela e falou, pô, que desgraçada, entrou na minha frente, quase trombou. Quer dizer, não quero me conectar com a energia negativa, mas se a tua ideia, rapidinho você tá brigando, reclamando, xingando, sabe, os outros, o teu pensamento, a tua emoção já te contaminou, você já está contaminado. Então Olha, a questão não é a gente não se contaminar. Como é que eu vou para um local bom após a morte? Não é a base é como? É mudando a nossa forma de pensar, porque se a gente continuar sendo muito egoísta, enfim, aquelas questões imaturas, né? Continuar sendo, às vezes, muito competitivo no sentido de, sabe, de querer realmente fazer mal para o outro e tal. sim, Aí a isso é pessoa vai ter horrível. ela tem um monte de coisa na vida dela que, se ela não mudar, né, o padrão de energia que ela tem é aquele padrão emocional, às vezes, baixo, que ela está manifestando ao longo do dia, ao longo da vida, entende? Então, para nós é muito importante pensar sobre o que a gente está pensando, sobre o que a gente está sentindo, porque isso vai dizer sobre o nosso estado atual, por exemplo. Então, a gente pode pensar que a casa de uma pessoa pode ter conexões com locais evoluídos, como pode ter conexão com os locais, às vezes, piores que tem. Mas porque as pessoas ali ainda se permitem pensar muita besteira, né? Então, se permitem ainda trazer um componente emocional excessivo e menos racional, quer dizer, inclusive a parte a gente fala muito que emoção é diferente de sentimento, né? Que emoção é aquilo ainda mais animalizado, aquilo muito ainda bruto. E o sentimento já é uma emoção que ela foi suavizada, que ela foi sutilizada, ela foi transformada. Então, a paixão, por exemplo, ela pode ser uma emoção, tem que ser uma emoção. O amor já é um sentimento completamente diferente, ele já, Sim. sabe? Então, todas as emoções podem ter essa mudança, de fato, de deixar de ser primário. Então, a pessoa tem ódio, mas aquilo é emoção. Quando a pessoa tem compreensão, quando ela tem sentimento de fraternidade, aquilo já não é mais emoção, é um sentimento que é elevado. Olha só. Então, todo esse componente aí, né, que faz a gente se conectar ou se desconectar com algumas questões. Então, essa mudança vibratória é uma mudança de. Por isso que a gente chama isso de pensene. Pensene, Ah, é verdade, escutei falar nesse termo. Pensene, é isso então? pensene é pen de pensamento, sen de sentimento e e de energia. Então, pensamento, sentimento e energia são indissociáveis. O tempo todo. Está o tempo todo manifestando energias, pensamentos e emoções. Aqui, após a morte, é o tempo, é como uma constante nossa. É o pensar. A gente pensa, sente e isso vibra ou isso manifesta energia o tempo todo, 24 horas por dia, né? Meu Deus, Alexandre. Né? Por isso que é bom a gente cuidar, né? A gente se alimentar de coisas assim. E se Não di- reeducando. eu não digo nem eu não digo nem positivas, mas se não tentar amadurecer um pouco mais nas Eu coisas. digo assim, se reeducando, porque a pessoa fala, tá legal, então vou ficar prestando atenção nos meus pensamentos agora. Aí alguém faz uma coisa que ela não gosta, ela dá um xingão. Ela fala, não, deixa de ser burro, Alexandre, você é um tapado, para de pensar mal dos outros. Quer dizer, não adianta nada, você tá também se culpando, não é isso, é reeducação, xingou a pessoa, falou, opa, calma, beleza, não vou fazer isso aqui, mas você não se julga mal, você não se, sabe, você não fica se espizinhando. Pô, mas como eu sou uma droga de pessoa, continuo pensando mal dos outros. Então, não é isso, é Sim. você se reeducando a ponto de que, com o passar do tempo, pode ser que leve meses ou anos, mas alguém te irrita, faz alguma coisa que não era, e você tá de boa, você não tem mais Tá, coisa. mas aí não influi também o caráter, porque tem gente que é bem mais pacífica e tem gente que é bem mais alterado. Por exemplo, eu sou muito explosiva, sinceramente, te falo. Eu sou explosiva, por exemplo, assim, tem coisa assim que me tira do sério, assim,
Nossa, eu viro no giraia. E por mais que eu tente controlar, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo me explicar para não ficar mal. Hoje em dia é diferente, a minha explosão ela é diferente, tá? Mas tem coisas que realmente me tiram do sério. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto ver injustiça ou gente cara de pau, cara dura. Nossa, isso me tira do sério assim de um jeito. É uma questão minha de caráter. Você tá entendendo? Sim. Eu sou muito de tomar a frente. Às vezes a briga nem é comigo, mas eu vou lá e tento resolver. Eu não sei se é um problema, se é um negócio bom, não sei, mas não influi também o sentido de caráter, porque meu marido, por exemplo, é extremamente pacífico. Eu Uhum. sou tudo o contrário. E como é que fica esse negócio de caráter com energia? Como é que a gente controla isso? O que acontece nesse negócio? Bom, a questão é a pessoa ir se lapidando, mas o próprio indivíduo tem que ver se ele está satisfeito com isso ou não, entende? Então, você pode falar, mas eu sou explosiva. Beleza, mas isso é uma coisa que te incomoda? A partir do momento que você fala, não, isso me incomoda, aí você vai ter que fazer o esforço para se lapidar, Depende, porque depende da para situação. você, porque para você se é algo que incomoda, então vá lá. Agora, porque a gente só vai crescer e evoluir conforme a gente sente a necessidade de fazer certas mudanças. Então, tem pessoas que às vezes certos traços ela não quer mudar, ou ela não consegue mudar, e ok, é a condição dela, mas quando aquilo cria um conflito, quer dizer, ó, eu acho que isso aqui não é bom, eu não estou conseguindo mudar, aí que a pessoa deve insistir. Deve ser um gargalo, algo que ela tem de fato que se desenvolver para conseguir trabalhar aquilo. Mas esses nossos esforços, eles muitas vezes já são milenares, né? Então, se a gente começa a ver vida passada, você vê que aquilo que para você para nós hoje é uma novidade, falou, caramba, eu quero mudar isso aqui. A gente vê que às vezes aquele traço ele é secular, a gente está há tantas vidas tentando mudar aquilo e está evoluindo aos pouquinhos, muitas vezes, mas a gente renasce e fala, ó, isso aqui eu quero mudar. E aí é mais uma vida de esforço para mudar aquele traço que às vezes a pessoa está trabalhando há tanto tempo, né? Então, assim, a questão de caráter, como qualquer outra manifestação da consciência, ela vai se lapidando aos poucos, né? Vida após vida, com, com as dificuldades que podem surgir, com as situações que ela vai se encarar. Então, volto a dizer, a evolução não dá saltos, né? A gente não vai estar numa vida muito irritada e de repente na outra vai ser totalmente o contrário daquilo. É sempre uma forma de lapidação. A gente vai aos poucos crescendo, lapidando e conquistando, entendeu? Mas a questão é a pessoa, pelo menos agora, poder ficar bem claro para ela o que que a desagrada, o que que é algo que ela, se ela falar, poxa, eu vou morrer com isso aqui, não, eu não gostaria de morrer sendo assim, sabe? Então, esse tipo de postura, ou esse tipo de análise, melhor dizendo, esse tipo de constatação, ela é fundamental, porque isso às vezes mostra os desafios evolutivos que ela tem para crescer, para se desenvolver. Então, às vezes, ser explosivo em algo, ser, sabe, mais comedido em outras, é a própria pessoa que vai dizer se aquilo é algo sadio ou não. A tendência, de um modo geral, é assim: quando tem muita explosão, não tende a ser sadio, na maioria dos Entendi. casos. Sim. Porque a gente vê que os seres também mais evoluídos, que já estão mais equilibrados, eles não estouram, eles não saem aí, sabe, brigando e tal. Não, Mas, mas é diferente. Por isso que eu falo que a explosão ela depende. Por claro, exemplo, depende do momento, depende. Já se me enche muito o saco, eu não, eu não tenho sim, muita paciência para. Só que é, só que é diferente. Por exemplo, o que você está falando também, você está dando uma dica mega interessante, porque então se me incomoda. Como que eu vou saber se me incomoda porque eu não sei quem sou e ou porque eu quero ser, por exemplo, eu não tenho caráter, eu não tenho personalidade, eu quero ser
Eu quero ter a personalidade da Xuxa, mas eu não sou a Xuxa. Mas eu admiro e quero ter a personalidade dela, e eu não tenho personalidade própria. Quando eu posso diferenciar se é o meu ser, o meu espírito que está falando para mim, a minha consciência que está falando para mim muda de caminho, ou se é a minha falta de personalidade que está me incomodando ser como eu sou. Não diria que é falta de personalidade. A gente pode dizer que a gente pode admirar os outros, as qualidades, né, os traços forças, os traços positivos que os outros têm. E às Sim, vezes usar aquilo como exemplo, isso acho que é positivo, sim, isso sim. mas não é uma falta de personalidade, é questão de você, mesmo que a pessoa não saiba quem ela é, mas o que você manifesta que te desagrada, isso deve ser alvo de investigação, quer dizer, alvo daquilo Olha, que chama de autopesquisa. Você deve analisar aquilo, mas peraí, esse meu ponto aqui do meu caráter, do meu temperamento, isso aqui me desagrada, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de mudar. Aí a pessoa vai ter que fazer os esforços para. E eu estou dizendo, não só, a gente falou da parte da agressividade, não pode ser para qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um traço de, enfim, medo. Ela fala, sim, cara, eu tenho muitos medos, eu me sinto muito inseguro, eu queria ter menos medo. Então, aquilo está incomodando você, esse é um ponto também sério, que já mostra que você tem condições de superar aquilo. Tudo que te incomoda, tudo que você não gosta de você, você tem potencial para superar. Porque olha, senão você não estaria com esse tipo de crise, esse tipo de conflito íntimo, sabe? Então aí vale para o medo, vale para. Ah, a pessoa, às vezes ela percebe que era muito egoísta, nossa, sou muito egoísta ainda. Ou, enfim, traço que a pessoa tiver. Tudo pode ser trabalhado. Então, um princípio muito sério é o seguinte, que a consciência supera tudo. A consciência supera tudo. Pode ser que leve 10 anos, pode ser que leve 10 vidas, não importa, mas a consciência supera tudo. Tudo que a pessoa quiser se melhorar, que ela quiser crescer, que ela quiser avançar, ela consegue, ela dá um jeito. Então, as nossas fissuras, aquilo que que bom. nem a gente mesmo não está suportando mais, é porque às vezes está na hora de mexer, trabalhar com aquilo. Pelo menos nessa Olha, vida é a hora de fazer alguma coisa. gente, Muita gente fala isso, não, eu não estou me suportando mais, né? Estou numa fase que nem eu estou me suportando, eu estou me aguentando. Quando a pessoa fala isso, é porque está na fase boa de realmente é poder verdade? dar essa virada, dar essa mudança. E como é que a pessoa vai fazer isso? Depende do traço, mas hoje tem muita informação, tem vídeo, tem livro. Estamos na era aí da fartura de conhecimento, então dependendo do que for, a pessoa não precisa nem pagar muito caro por aquilo. Às vezes ela encontra conteúdos muito bons, gratuitos, ou um preços baixíssimos, assim, dependendo do que for, e ela vai se superar, ela consegue encontrar ali material. Ah, eu não consigo me superar, tenho dificuldade de fazer sozinho. Vai, tem alguns casos que a pessoa pode fazer certas terapias, ou tem certas questões aí de atendimento que ela pode também receber e superar aquilo. Então, de qualquer forma, o que não dá é para falar disso, ter desculpa de dizer que não, isso aqui eu não tenho como superar. Não, Exatamente, não tem como. qualquer coisa a gente pode trabalhar. Agora, aí entra também, né, o que a gente chama, uma questão que parece óbvia para alguns, é um termo que também muita gente não gosta, mas é o termo de mindset, né? Já viu o termo mindset? Sim, sim, eu sigo um cara aqui. O mindset seria a mentalidade. Sim, Então, se diz do mindset fixo ou do mindset flexível. Então, o que é o mindset rígido? A pessoa que, no fundo, ela acha que ela não tem como mudar. Ela não tem. Esse papo de evolução que a gente está falando aqui, ó, é tudo lorota. Que a pessoa nasce sendo quem ela é, não tem como mudar. E ela vê que os valores que ela tem é baseado naquilo que ela faz, não na pessoa que ela é. Então, se ela consegue produzir algo legal, se ela consegue fazer um trabalho bom, ela tem valor. Se ela não é produtiva, ela não vale nada. Então, isso é um mindset fixo. Agora, o mindset já de crescimento é o contrário. A pessoa entende que ela pode evoluir, que ela tem como evoluir. Muitas vezes ela gosta de desafios, de oportunidades, sabe? Mas ela tem muito claro que a consciência dela é moldável. E a gente que estuda a consciência, para nós é até uma coisa interessante pensar que algumas pessoas não admitem a mudança, mas não tem jeito.
toda a consciência muda muito. Estamos todos em evolução contínua, vida após vida, está mudando e vai mudar. Mas é importante ter claro esse posicionamento. Que se a pessoa, no fundo, acha que ela não vai mudar, que ela não vai crescer, que evolução não existe, aí ela vai ter um trabalho a mais para se reeducar. Porque existem pessoas também de mindset fixo que conseguem, com muito esforço, muito trabalho, mudar esse tipo de mentalidade e conseguem também passar para o outro lado, o lado da aceleração, da evolução, do crescimento. Se quem está nos ouvindo tem esse traço, tem essa característica, é um trabalho a mais, mas volto a dizer, a consciência supera tudo. Qualquer coisa a gente pode trabalhar, superar e de fato se desenvolver, né? Nossa, Alexandre, mas e onde que fica, por exemplo, os mentores? Todo mundo tem um mentor, aonde que fica os mentores nesse lance todo? Eles influenciam a gente, isso vem através de pensamento, de sonho, ou do quê? Você não gosta que fala a palavra sonho. Na verdade, não é que você não gosta. Você diferencia bastante o que é uma experiência extracorpórea, né? Isso. De sonho. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu arrumar aqui antes que eu respeito o Alexandre pra caramba. Então, eu entendo quando você fala assim, não, isso não é sonho, eu vou brigar com você, isso não é sonho. Mas onde que ficam os mentores nesse assunto todo? Então, esses mentores, ou como alguns chamam, né, os São guias, mentores, são guias, é a mesma coisa? O que é isso? é, o chamado ser de luz, né, QM, ou como a gente chama de amparador, mas enfim, é uma consciência que tem afinidade e ela tem maturidade para nos ajudar, né? Ela tem condição para isso. Eles ficam, aí vale como se fosse uma área esportiva, como se fosse um técnico de futebol, eles dão orientações de acordo com a disponibilidade ou de acordo com o abertismo que a pessoa dá. Porque esses amparadores, esses mentores, eles respeitam profundamente a nossa capacidade de livre-arbítrio. Então, assim, se a pessoa quiser não fazer nada da vida dela a partir de agora, ficar só coçando embaixo, sabe, da sombra, eles não vão vir colocar o dedo na sua cara e falar, ó, você tem que fazer uma coisa pela tua vida, ó, toma vergonha na cara, eles não vão falar nada. Eles vão respeitar o que a gente segue. Agora, a pessoa quer evoluir, quer ajudar os outros, quer fazer isso, quer produzir, aí muda de figura. Por quê? Pessoas bem intencionadas que querem avançar é a minoria. Então, aqueles que se colocam à disposição nesse sentido, eles dão toda a força possível. Toda a força possível. Mas eles nunca vão dizer o que você deve fazer, para onde você deve ir. Eles podem dar certas mensagens ou inspirações que podem ser iluminadoras do nosso caminho, que podem ser esclarecedoras, que podem fazer a diferença. Mas é sempre algo assim, ó, toma essa mensagem, faz o que você quiser com ela. Mas é muito rápido, né? Eles soltam assim, porque eu tive uma experiência, graças a Deus, eu tive uma experiência assim, 2 vezes aconteceu comigo. Que foi uma para eu, quando eu estava passando uma crise muito grande, que daí eu escutei uma voz que falou assim: até quando você vai continuar? Até quando você vai prolongar teu sofrimento? Só foi um negócio que veio no meu ouvido, soltou. E aquilo lá mudou radicalmente a minha vida naquele momento. Eu estava tentando deixar minha carreira há 3 anos. Eu estava na depressão danada, eu não conseguia deixar. E o dia que eu escutei aquilo, de manhã cedo eu falei, é hoje, eu tinha agenda lotada para essa semana e na semana seguinte. Nunca mais esqueci, eu sou péssima para data. E foi dia 5 de maio do ano passado. E naquele dia mesmo, uma quarta-feira, olha, eu sou péssima para data. Mas isso daí mudou radicalmente tudo. Tudo. E outra coisa foi o canal, que eu acordei um domingo, poucos dias depois disso, e escutei. Fala, você precisa falar. Foi só isso. E essas duas coisas mudaram assim radicalmente, porque por mais que meu marido falasse, deixa o trabalho, já não está fazendo bem para você,
Por mais que qualquer pessoa falasse, por mais que eu soubesse, eu não tinha condições nenhuma de tomar a decisão. E o momento que eu escutei aquilo lá foi assim uma mudança radical. Foi uma força que veio, eu não sei de onde, mas foi uma coisa que mudou dentro, foi uma coisa assim, eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar. Não tenho como. Mas eu sei que foi uma coisa assim fora do comum. Então, por isso que quando fala que é muito rápido, eu acho que os caras vêm e solta para você, mas é transformador. Por isso que eu acho que eles têm que ser muito ser de luz mesmo, porque essa mudança radical que causa dentro de você, dentro da sua mente, não é uma coisa normal, cara. Mas assim, a experiência como a sua, eu já tive coisas assim também, de serem mais rápidas, mas tem casos da pessoa ter experiência fora do corpo, por exemplo, fica conversando horas. Ah, não, fala sério. É. Então, o contato que eles fazem, geralmente, é pela via que a pessoa tem mais a facilidade. Pode ser, às vezes, um processo intuitivo, ela não ouviu nada, mas veio uma intuição muito forte, pode ser uma mensagem amparadora. Mas é sempre de acordo com a abertura, sempre de acordo com o momento da pessoa dela estar de fato aberta para receber aquilo. Sim, eu Então, tava. o problema que tem é quando você tem esses pseudo-mentores, ou parece, mas não é, de querer mandar na pessoa, sabe? De querer comandar a vida dela. Isso aí é meio esquisito, é meio errado. Não funciona muito bem assim, não. Já seria mais bem obsessor, né? Isso tem Talvez. nós temos um termo que é guia cego, é um intermediário, né? Nem Sim. um assediador obsessor, né? Nem um amparador, um mentor. Ele está no meio termo. Ele, às vezes ele quer ajudar, mas falta ética, falta conhecimento. Nossa, tem isso também? Nossa, é demais. A pessoa que diz assim, ó, eu vou te ajudar. Se eu vou quebrar 10 pernas ali para te ajudar, mas eu, sabe? Eu tenho que fazer mal para aquela pessoa para que você fique bem, então eu vou fazer mal para aquela pessoa para te ajudar. Então ela quer ajudar, mas o nível de moralidade dela é baixo ainda. Então tem Eu muita já, eu já sei do que você está falando, entendi. Então tem muito Ah, guia entendi. que é assim, eles até se apresentam às vezes de uma forma, mas a ajuda deles é uma ajuda, sabe, ainda muito egoísta, muito de ética muito duvidosa, sabe? Então isso tem. Então parece amparador, mentor, mas não é. Mas quando é uma Entendi. coisa mais legítima, pelo que você falou, é bem isso aí mesmo, né? É uma pergunta, às vezes assim, ó, e aí, até quando? Mas Nossa, mas não, foi uma coisa muito, muito incrível. Eu acho que eu nunca na minha vida eu vou esquecer disso que aconteceu. Foi muito, para mim foi uma força, foi uma garra, foi uma frase transformadora naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. sim, Eu não estava esperando, eu já estava começando a tentar, não sei, eu estava passando por um processo já de, né, de começar uma abertura mais espiritual. Então, foi muito incrível, cara. Aquilo curou minha depressão, aquilo acabou com tudo. Aquilo lá foi muito, muito radical. Foi que sim. ninguém entendeu nada. E, ademais, eu tive orientação e sabedoria até como proceder de uma forma para não assustar os clientes, de uma forma pacífica. Eu tive uma orientação assim, à base de pensamento, de tudo, de como fazer as coisas da melhor maneira possível. Foi incrível, Alexandre, foi uma coisa de louco. E esse é um outro ponto também. Esses seres mentores, amparadores, a base de conexão deles é mental. Eles não chegam e jogam uma emoção, você fica. Não. Não, foi aqui, ó, Alexandre, foi aqui, ó. Sim, eu quero dizer que Foi a base, muito assim. isso, mas a base de conexão deles é a ideia, é ideia É, de informação, é um conceito, sabe? É sempre essa questão mais mental. sim, foi Então, muito louco, foi muito é um incrível. padrão de energia mais refinado, assim, sabe? Que traz mais equilíbrio, que é mais tranquilo, é sempre esse ponto mais mesmo mental. Então, Mas é um foi muito parador certeiro. isso. Claro, eles são certeiros. Agora, eu fico falando, pô, fala comigo de novo, não tem como. Alexandre, juro, eu levo 1 ano e meio enchendo o saco do cara, ver se ele fala de novo no meu ouvido. Não fala, não. Não Ah, fala. não, mas aí é coisa bem É, pontual.
eu acho que foi foi assim clave na minha vida aquilo que aconteceu. Mas foi tanto é que eu só tô tendo essa conversa com você agora, esse tipo de conversa, por causa daquela mensagem que eu recebi no meu Sim, ouvido. sim, Senão eu jamais teria. Então é transformador. Eu acho que quando olha uma coisa tão rápida, foi muito rápido, foi muito esse transformador, que eu encho o meu, assim, eu falo, meu Deus, cara, que privilégio que eu tive de acontecer isso comigo. Juro que foi sim. um privilégio. Agora, você imagina a pessoa que passa por uma EQM, que consegue ir lá, do lado de lá, cara, eu não consigo, não tenho um grau para imaginar o que é isso. Sim. Por que tem gente que passa por isso e tem gente que não? Eu não entendo. Ah, mas aí é questão do momento, da abertismo também que a pessoa tem, do nível de maturidade que ela tem. Mas não é só IQM, a própria experiência fora do corpo, por exemplo. Tem pessoas que têm, mas aí você já, aí depende mais de uma área de dedicação. A pessoa tem que aplicar realmente técnicas, ela tem que ter é uma área de desenvolvimento como qualquer outra, sabe? Como desenvolver Sim, a comunicação de línguas, ou enfim, a memória, é um atributo que a pessoa vai ter que treinar. Mas qualquer pessoa pode ter fenômeno de saída do corpo e de contato com esses amparadores e tudo mais. Só que para entender esses amparadores, tem que entender o seguinte também, que eles são técnicos. O que é ser um técnico? Ele é um especialista. Então, para você se acoplar com amparadores, em geral, eles estão mais ligados com tarefas assistenciais. Amparadores que vêm e dão como você comentou, assim, umas gerais assim na gente, faz algo mais pontual que é para a gente, é a minoria dos casos. Como também já aconteceu comigo, foi, foi esse ano mesmo também. No começo do ano eu tive um contato, percebi uma consciência na minha sala, e ela só fez uma constatação, só falou, você ainda está muito, falou tal coisa. Eu falei, não, não, isso aqui eu já superei, não, tá enganado. Aí eu fui ver, não, ele estava certo. Aquilo ali também deu uma mudança brusca. Eu falei, não, isso aqui eu achei que tinha gente. superado e não superei. Então, assim, mas isso, como eu falei, coisas assim mais pessoais é a mais raridade. Em geral, a gente acopla com os amparadores nas chamadas tarefas assistenciais, as tarefas fraternas. Então, se a pessoa ela quer tudo que ela quer fazer que é positivo para alguém fora da gente, os amparadores vão estar junto ali. Mas aí que muitas pessoas não gostam, porque ela quer um amparador para resolver as suas questões pessoais, mas não para Entendi, resolver as questões sim, pessoais dos outros, entendeu? Então, se a sim. pessoa fala, vou escrever um texto aqui, vou publicar, sei lá, num blog ou mandar para uma revista, e aquele texto ele tem algo que vai ser sadio para si ou para os outros, e é algo legal, os amparadores vêm ali, dão inspirações, dão ideias. Por exemplo, está fazendo um Sim. canal aqui, às vezes no canal, por exemplo, às vezes você está lá pensando no canal, o que você pode fazer, às vezes vem uma ideia, vem uma inspiração. Então, isso seriam qual? Os amparadores? São amparadores, tem amparadores que são técnicos em par de comunicação, tem amparadores que são técnicos em vídeo, tem amparadores que são técnicos em escrita, tem amparadores que são técnicos em energia, tem amparadores que são técnicos em, enfim, depende da tarefa que a pessoa vai fazer. Ah, vai dar aula, tem Mentira, amparador eles têm especialidade, é? Cada um especialista. tem. Claro, uma pessoa que fala, agora eu quero desenvolver experiência fora do corpo. Às vezes chega um amparador ali que é fera no assunto e que já trabalhou isso em vidas passadas, e ele vai te ajudar porque ele é bom naquilo. Então, uma pessoa, dependendo do que ela faz, ela pode ter vários amparadores acoplados com ela nas tarefas que ela vai fazer que são que ela está desempenhando, entendeu? Mas, Então, aí, gente, sim, não é só um, então você não tem um mentor que fica agarrado contigo não, todo dia, não, 24 não, horas? não, não, não. E mesmo esse, quando é muito afinizado, ele nem fica com a gente direto, é muito eventualmente que ele aparece. Porque eles têm as tarefas deles, eles têm a vida dele. Por incrível que pareça, eles têm vida própria, eles fazem aquilo que é importante, mas eventualmente eles vêm, dão uma ajuda, Mentira, mas, dão uma gente, mas proteção. como é Mas é muito isso? eventual, não é? Colado com a gente, tem ninguém não. Ninguém não. Ah, você tá brincando. Sim. Você, aí é que Então eu tá. fico falando sozinha todo dia, é? Porque, veja, se eles ficassem colados com a gente, eles teriam uma coleira com a gente, entendeu? Uma coleira de prisão. Olha! É. Veja, a mesma coisa é pensar assim, mas peraí, mas será que na minha vida após a morte eu quero ficar grudado com alguém 24 horas por dia? Você não quer.
Você quer fazer outras coisas, quer estar em outros lugares, você tem, às vezes, outras tarefas para fazer. Então, eles não ficam grudados com a gente. É muito raro. Às vezes, dependendo do caso, por exemplo, às vezes a pessoa está numa fase de vida menos tumultuada, menos turbulenta. Ela não precisa de um amparador direto. Muito raramente, às vezes aparece uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, e olhe lá. Porque a vida da pessoa está naquela fase, está mais ou menos estável, entende? Agora, Gente, se a pessoa, como eu falei, depende da atividade que ela, às vezes a profissão que ela tem, pode ser que tenha um parador ali, estimulando ela profissionalmente, dando ideias. Às vezes a entendi. pessoa está escrevendo um livro. Opa, Sim, esse livro aqui é sério, ó, tá, como no teu caso, fazer um canal com temas que podem sim. transformar as pessoas, ó, tem um parador nisso aqui, dando ideias, inspirações. Ou a pessoa está fazendo, sei lá, uma tarefa de consolação, está dando um sopão, está dando uma, sabe, recolhendo agasalho para doar para os outros, é uma tarefa assistencial, vai ter um tipo de amparador. Então, e eles sempre acoplam muito pontuais, dando ideias, inspirações, e tchau, né? Mas, então tem pessoas que podem acoplar com vários amparadores ao longo da semana dela, enquanto outros ali. Amparador para quê? Para escolher a série da Netflix? Não precisa. Amparador para parador Gente, para não, varre mais, faz melhor o chão aqui de tal forma. Não precisa, entendeu? Então, tem gente que quase nunca acopla com amparador nenhum, e tem gente que, às vezes, dependendo da fase de vida, dos propósitos, dos projetos que ela anda tocando, pode ter vários, literalmente. Mas mas essa ideia de caramba. que eles estão coladinhos com a gente, eu, na minha vida após a morte, não quero ficar colado com ninguém, não. Eu quero ajudar, às vezes, várias pessoas, né? Mas eu vou ter a minha vida própria, o local onde eu vou, os meus interesses, aquilo que eu quero desenvolver. E, eventualmente, ele dá uma canja aqui, né, para quem tiver mais afinidade, mas eu, pelo menos, não tenho, né, e geralmente as pessoas também não têm interesse de ficar ali grudado com alguém, não precisa, entendeu? A gente Eu tem, também sou bem independente, eu acho que eu também não gostaria, não. Mas é isso, vamos continuar com esse papo aí, tá muito bom. vamos lá. Escuta, Alexandre, o que, que os caras fazem do outro lado? Como que. Porque assim, as EQMs, eles falam assim que viam pessoas, eu até perguntei pro Aleandro mesmo, que veio aqui, que ele falava que via pessoas lá conversando, pessoas sentadas, pessoas andando, pessoas em grupo e tal. O que esse povo conversa lá, gente? O que eles conversam do outro lado? Qual que é a conversa dos caras lá? O que fizeram na Terra enquanto estiveram aqui? Será que eles falam sobre isso? Olha, vamos pensar de uma outra perspectiva. As pessoas, elas conversam aquilo que elas têm interesse. Então, veja bem, aqui agora, estamos numa fase que nós temos internet, certo? A gente Sim, pode se conectar com vários temas, com os assuntos que a gente. Literalmente, o que a pessoa quiser se aprofundar, ela se aprofunda. Se ela quiser pegar, sei lá, canais ou sites de física, ela vai, ela se aprofunda. E na vida após a morte, nas outras dimensões, é basicamente isso. A pessoa ela pode ter acesso àquilo que ela quiser, mas na prática, entendeu? Então, se uma pessoa quiser, por exemplo, ficar em alguns casos, vendo vida passada, ou tendo conhecimentos específicos, ou lendo, ou estudando, ou indo para outros planetas, enfim, o interesse que a pessoa tem, ela pode desenvolver ali. Então, mas depende muito da comunidade, a pessoa está, depende daquilo que ela quer fazer. Tem locais onde as pessoas preferem ficar isoladas, sozinhas, outras elas preferem ficar em grupos. Isso, claro, que a gente está falando de pessoas que já têm lucidez, que têm noção de que elas passaram pela morte física e estão um pouco mais saudáveis, mas fora aqueles outros que não sabem que morreram, ou que estão desequilibrados, né, mal intencionados. Mas, em geral, os gostos dela ficam basicamente. As conversas são isso, o que a pessoa. Sabe, como é que tá a vida das pessoas aqui também, eles voltam e meia se preocupam. sério, eles falam sobre isso? Falam sobre tudo. Tem locais que, por exemplo, a pessoa se sente como se ela tivesse, não vou dizer êxtase, porque é uma palavra às vezes muito deturpada, mas ela fica em um estado de euforia muito forte, o tempo varia diferente. Tem locais com músicas que são totalmente assim, a música é uma música diferente da nossa aqui, não tem muito padrão parecido, sabe? E assim, quanto mais o lugar for
evoluído, mais ele também trabalha com essas tarefas fraternais de ajuda aos outros. Então, tem muitas comunidades que são empenhadas em, sabe, poder serem esses amparadores que a gente estava falando aqui. Então, eles às vezes estudam lá certos temas, eles passam informações para as pessoas que estão estudando aquele tema, sabe, eles ajudam pessoas que estão sofrendo, que estão, às vezes, muitas vezes que morreram e estão precisando de ajuda e querem receber ajuda. Quanto mais evoluído é um grupo após a morte, mais eles se dedicam ao autoconhecimento e às tarefas assistenciais, as tarefas de poder ajudar os demais. Porque o que não falta nesse mundo é gente precisando de ajuda, né? Tanto os Sim. que estão aqui quanto aqueles que estão do lado de lá. Então, do lado de lá são bilhões de consciências também precisando de ajuda. E é pouca gente para muita tarefa. Então, claro que eles têm lazer, eles têm os seus interesses, mas, volto a dizer, quanto mais evoluído uma comunidade, um grupo após a morte, mais eles se dedicam à tarefa de acalmar um grupo ali, sabe? Tentar evitar uma guerra aqui, enfim, é sempre envolvido com os outros, né? Com os interesses alheios. Tá, mas aí isso me confunde um pouco, porque, por exemplo, se eles se preocupam em ajudar as pessoas que estão sofrendo, como que, talvez seja uma pergunta idiota, mas eu tenho que fazer. Talvez, como que, porque às vezes eu faço umas perguntas meio idiotas. Se os caras se preocupam por ajudar as pessoas que estão sofrendo, aonde que fica a pessoa que tem que passar por aquilo, por aquele sofrimento, o karma dela aqui na Terra? Assim, eu digo que cada caso é um caso, mas muitas vezes o que eles ajudam não é para a pessoa não sofrer, mas muitas vezes é para colocar certos limites para que a pessoa não surte, para que ela entre em parafuso, para que ela não faça uma besteira, Olha, entendeu? Então, não é que eles não, a tarefa assistencial não é fazer o outro deixar de sofrer, mas ver o que entendi. dentro dos limites da ética, o que eles conseguem não deixar tão pior. Ou, sabe, às vezes a pessoa está numa crise ali, se os amparadores não intervêm, às vezes uma pessoa pode não se agredir como tentar matar a outra. Então, é sempre tentando, às vezes, atenuar, apaziguar, dentro de um contexto que eles veem que não vão interferir demais, Nem né? no karma, nem no livre-arbítrio. É isso. Exatamente. Não é tentar manipular, mas é tentar intervir em processos assim. Então, se está tendo uma região que está tendo um conflito armado, o pessoal fugindo, Sim, eles vão tentar ajudar na medida do possível para que seja dos males o menor, entendeu? Então, nunca é no sentido de evitar as coisas, mas é para não deixar que aquilo fique exagerado, não parta para aquilo fique sem limite e acabe sim. de forma trágica, sabe? Então, quando a gente vê uma Gente, tragédia, você pode saber que sempre teve amparadores que às vezes não conseguiram evitar certas tragédias, ou a tragédia poderia ser muito pior e eles conseguiram atenuar, por incrível que pareça. Então, sempre nos casos muito bravos, muito complicados, e seja coisa do cotidiano às vezes, sabe? Pode ser que aconteça também. Então, mas isso depende também do grupo. Pode ser que ele ajude, um amparador venha e ajude você em um momento da sua vida e nunca mais ele apareça. Por alguma razão, pontualmente, eles chegam ali, ajudam e saem. Então, isso varia muito do contexto, mas sempre, e quando envolve muitas pessoas, então sempre tem muita tarefa ali sendo feita. E é como a caramba, humanidade é equilibrada, né? Nós não somos uma. super. Então, o que não falta é ter esse tipo de trabalho para ser feito, né?